Agora falando sobre Jair Bolsonaro, ao ser questionado sobre a venda ilegal de presentes oficiais, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao Estadão que seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, tinha autonomia para tomar decisões. Bolsonaro disse ainda não ver ilegalidade sobre os destinos das joias que recebeu como presente ou como presidente, já que uma portaria do governo de Temer tipifica as pedras preciosas como itens personalíssimos. Vamos conferir um trecho da entrevista. Ele tem, como está na matéria da Folha, tem autonomia, não vai mandar ninguém vender nada. No mínimo, até final de 21, tudo é personalista. Pertence ao presidente, inclusive joia. Daí para frente pode estar um vácuo, onde você precisa de uma lei para disciplinar isso aí. Fica no ar, em dúvida, tem que beneficiar um lado. Vou chamar o Gustavo Uribe. Uribe, há controvérsias, né? Eu posso dizer, e Basília também apareceu. Basília que fala mais ainda sobre isso. Me permite, Uribe, começar pela Basília? Claro. Porque tantas e tantas vezes nós falamos aqui do entendimento do TCU sobre o que era um item personalíssimo. A professora Basília, na época, falava exatamente pra gente. Personalíssimo é uma camisa de futebol do seu time. Personalíssimo é um bolo, uma comida, um doce. Eu me lembro de tudo isso, Basília, mas o presidente Jair Bolsonaro não sabia. Não tinha como não saber, né? As autoridades ali e os funcionários no Palácio do Planalto, todos têm conhecimento da resolução do Tribunal de Contas da União de 2016. Inclusive, foi uma inflexão, né? Uma mudança de postura da autoridade de contas aqui no Brasil diante do acúmulo de presentes de antigos presidentes, né? De antigos governos. Então, é claro que é comum o recebimento desses presentes riquíssimos. Isso aconteceu com Lula, com Dilma, com Temer e também com Bolsonaro. Mas de 2016 para cá, então a gente está falando de meados do governo Dilma em diante, pegando Temer, pegando já a gestão de Bolsonaro, a regra já tinha mudado. Havia uma descrição do que de fato era personalíssimo e o que deveria ir para o acervo público. A investigação, inclusive, ouviu funcionários do Palácio do Planalto e ex-funcionários para saber se eles tinham acesso a essas informações, se eles tinham conhecimento da ilegalidade em classificar estes itens como personalíssimos. E é o que a investigação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, aponta até aqui. Todo mundo sabia do que estava se tratando, que eram itens caríssimos e ainda que tenham sido entregues, dedicados ao governo brasileiro de maneira afetiva, carinhosa, né, aos cuidados de Bolsonaro ou aos cuidados da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, isso não poderia ser colocado na gaveta, mas apresentado ao poder público e sido incorporado ao patrimônio público. Ninguém aí perde por desconhecimento. De fato, e é o que a investigação vem mostrar, houve um propósito de vender estas peças para aumentar o patrimônio pessoal ou até mesmo, e aí é uma outra linha de investigação, usar esses recursos para fomentar a tese golpista no Brasil. Há informações oficiais que apontam para mais de 150 viagens feitas por integrantes do ex-governo de Jair Bolsonaro para a Arábia Saudita, para outros países de onde vieram presentes também. Por isso que eles querem averiguar o que mais esconde, né, esse iceberg e que talvez nós só estejamos na ponta do diamante, né? Um relógio ali, outro acolá, um colar aqui, outro acolá. Existiram outros presentes que precisam ser identificados. Por isso que a PF bateu no depósito onde estavam as peças de Bolsonaro e também lá no Palácio do Planalto, para ver o que reconhecidamente o antigo governo fez. Muito bem, o Gustavo Uribe. A gente viu também agora nessa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Estadão e essa fala de hoje, ali algo bem estranho quando ele fala que Mauro Cid tinha autonomia. Então, me parece que Mauro Cid ameaçou ontem, o advogado de Mauro Cid ameaçou ontem, e isso me parece também quase uma ameaça, né? Não sei o que você acha.
São estratégias distintas que a gente tem visto da defesa de Mauro Cid e Jair Bolsonaro. A defesa de Mauro Cid diz, não, ele cumpria ordens. Ele era um ajudante de ordens que cumpria ordens. Ele não tinha autonomia e vai além. O advogado diz, havia tão exagero nos pedidos que eram feitos a Mauro Cid, tinha que pagar contas pessoais, tinha que levar aparatos da presidência da República para outro lugar que não faziam parte dos afazeres de um ajudante de ordens. Por outro lado, a gente vê uma tentativa aí de Jair Bolsonaro de se distanciar de Mauro Cid. E aí vem a sua boa observação, Luciana. Antes, e na declaração dada ontem, ele dizia, Jair Bolsonaro, não, Mauro Cid está sob pressão por causa do envolvimento do pai, da operação de busca e apreensão, que fez com que a sua esposa, por exemplo, chorasse. Hoje ele já muda o tom. E aí o que a defesa de Jair Bolsonaro tem se fiado? Tem se fiado sobre o escândalo do cadastro falso de vacinação. Lá eles afirmam que inicialmente o interesse de Mauro Cid ao fazer um cadastro falso era para que a sua própria família visitasse os Estados Unidos. Então esse é o elemento que está sendo usado pela defesa de Jair Bolsonaro também nesse sentido de mostrar que Mauro Cid tinha a sua autonomia para eventualmente cometer crimes ou fazer irregularidades. Mas é uma versão que não cola muito. E aí, ao ele dizer que sim, eram itens dele, a gente vai naquela nossa primeira análise do início do jornal. Uma das linhas de investigação era dizer que Jair Bolsonaro não foi beneficiado. Com a quebra do sigilo bancário e fiscal, agora fica um pouco difícil dizer que, na verdade, Mauro Cid não repassou nenhum dinheiro a Jair Bolsonaro. Então, agora é a tese de que, havia anteriormente uma resolução que propunha que aqueles presentes que eram personalíssimos poderiam ser utilizados por Jair Bolsonaro, eventualmente vendidos. Mas aí vem a resolução do Tribunal de Contas da União, que é posterior, que aponta que eles não tinham esse direito. Agora, Uribe, tem uma coisa que não bate aí, eu queria te ouvir sobre isso. Uma coisa só. Uma coisa que é a história inteira. Mentira. Uribe, tem algumas coisas que não batem, mas eu vou pegar um desses trechos que é o seguinte. Se o presidente Jair Bolsonaro está dizendo agora que não vê, que era item personalíssimo, tudo isso, não tem nenhum problema, como ele vai explicar para a opinião pública e até para a justiça o fato de omitir tudo isso, deixar esse caso virar uma novela, se agora, no entendimento dele, era tudo legal e era tudo possível? Fica difícil porque ele poderia ter dito isso desde o início e ter dito, não, realmente, eu falei para Mauro Cid ir aos Estados Unidos vender e aí porque era um presente para mim, pessoa física, não pessoa jurídica. Mas a gente vê que inicialmente a estratégia da defesa foi dizer, não tem nada a ver com isso, ele tem autonomia para fazer a venda que ele quisesse. E agora a história muda com essa ameaça de Mauro Cid. É aquela questão, Luciana, quando chega no frigir dos ovos, é o salve-se quem puder, cada um quer defender o seu. E estamos chegando próximo deste estágio. E especialmente um capítulo disso, Basília, eu vou te pedir alguns segundinhos só de fala, porque eu tenho que passar para a Raquel Landim, mas é o seguinte, especialmente acho que um dos desdobramentos disso que bate com essa fala de Jair Bolsonaro de hoje é o Frederico e o ACF ir aos Estados Unidos, recuperar o relógio, tudo isso, dizer que não foi, que não tem nada a ver com isso, depois aparece lá na nota o nome dele, ele devolve então o relógio, depois ele vai dizer quem mandou, quem não mandou, então isso está bem complicado. O episódio ilustra uma confusão entre a coisa pública e a coisa privada, um certo deslumbramento no poder e até um choque de conceitos, né? Para um é item personalíssimo, para o outro tem que ser acervo público. Quem está com a razão? A regra do Tribunal de Contas da União é o tira-teima disso. Desde 2016 estava valendo o entendimento, está valendo o entendimento de que itens entregues em viagens oficiais, até mesmo diretamente nas mãos do presidente da República, de acordo com seu valor de custo, né, devem ir para o acervo público, só devem ser carimbados como itens personalíssimos se for uma camiseta, um doce, algo muito identificado com aquele presidente da República. Agora, joias, relógios, itens tão valorosos não podem ser confundidos como souvenirs para serem colocados na gaveta do presidente. Só puxando uma última coisa, veja como a defesa de Bolsonaro e de Mauro Cid são inversamente proporcionais, né? Mauro Cid diz, cumpria ordens, e agora Bolsonaro fala, mas ele era autônomo.
é nessas horas que a hierarquia se quebra, né? Todo mundo gosta de ser chefe, de mandar, mas quando o subordinado faz besteiras, aí você distribui as responsabilidades.